Fala galera, muito bom dia. Começando o Morning Call na parte de Equities, terça-feira, 16 de março, segundo dia da semana, uma semana que se iniciou até que de maneira positiva, né, por aqui. E lá fora, a abertura que nós temos hoje, já vou adiantando para quem entrou rapidinho na live, é uma abertura positiva, tá? Então, provavelmente devemos ver pelo menos um início de sessão por aqui um pouco mais favorável. Sejam muito bem-vindos, bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente contigo logo cedo. Vamos dar andamento à nossa live e começar a falar brevemente sobre o que aconteceu ontem. Bom, a sessão positiva, como eu vinha dizendo, né? A bolsa ganhou seus 690 pontos, subiu 0,6 a 114.850 pontos. E tivemos algumas coisas importantes acontecendo ao longo do dia, né? O mais importante no ponto de vista mais macro foi de fato a troca no comando do Ministério da Saúde, né? Vimos o general Eduardo Pazuello sendo substituído por um novo nome que eu já vou falar sobre ele mais pra frente, tá? Mas no mesmo dia, curiosamente, Pazuello fez um dos melhores anúncios que poderia ter feito, né, desde quando assumiu o Ministério da Saúde. Ele disse que o Brasil terá 562 milhões de doses contratadas de vacinas para 2021. Né? Então, claro que nem tudo será aplicado em 2021, né? Muita coisa vai virar estoque para 2022, mas um anúncio forte, né? Um anúncio positivo, e a gente acompanhou algumas companhias desses setores ligadas à mobilidade tendo performances muito sólidas também na sessão de ontem. Bom, portanto, por aqui, né, o movimento foi em linha com o observado nos Estados Unidos, as bolsas por lá subiram, por aqui o Ibovespa fechou em alta de 0,6, né, 114.850 pontos, e o destaque do dia foi Copel. Copel subiu mais de 7% após o desdobramento de suas ações e principalmente a migração para o nível 2 de governança da B3, né? Então um avanço em termos de governança da companhia e um dia favorável para as empresas do setor, né? Praticamente todas as empresas do setor de utilities subiram ontem e consequentemente a Copel se beneficiou ainda mais por já ter também notícias positivas vindas da própria empresa, né? O destaque negativo ficou para a CSN, caiu 5%, acompanhando, né, a queda no minério de ferro lá na China e realizando os fortes lucros recentes. Bom, quanto a fluxo de investimentos, tivemos nova divulgação da B3, dessa vez referente, né, ao dia 11 de março, que foi quinta-feira da semana passada, e na data em questão, um movimento curioso. Observamos tanto pessoas físicas quanto estrangeiros retirando dinheiro da bolsa. Tá? Foi, sinceramente, eu não me lembro de ter visto outro dia, né, desse ano que ambos, né, tanto pessoas físicas quanto gringos, que têm sido, né, os dois principais grupos que têm entrado mais forte na bolsa ao longo de 2021, retiraram o dinheiro da B3. Então, pessoas físicas retiraram, né, algo em torno de 1 bi 135 milhões e estrangeiros retiraram algo em torno de 1 bi 234 milhões de reais, tá? Mas o saldo no ano segue bastante positivo. Pessoa física com 17 bi 640 milhões e gringo com 15 bilhões, tá? Mais ou menos, de ingresso na B3 em 2021. Bom, tivemos algumas notícias, né, algumas frases positivas, interessantes, né, que foram ditas principalmente por Arthur Lira naquela live que ele fez ontem junto com o Pacheco para o Valor. O Lira disse que a reforma administrativa já vai começar a tramitar na Câmara dos Deputados e espera que a reforma tributária pode ser concluída entre 6 e 8 meses. Tá? Quanto a vacinas, temos algumas notícias, né? Vacinas / pandemia, temos algumas notícias importantes. Primeira delas, o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou que o estado terá um novo hospital de campanha com capacidade para 180 leitos, né, sendo 130 de enfermaria e 50 de UTI, que ficará posicionado no centro de São Paulo. Tá? E isso está sendo feito porque a situação em São Paulo é bastante preocupante. Né? Ontem novos dados foram abertos para o público e veja só se a situação não é complicada, pessoal. A ocupação de UTI atualmente no estado
é de 88,4% e de 90% na região metropolitana. 63 dos 645 municípios já atingiram a capacidade máxima de leitos de UTI e o número de pacientes internados é 63,9% maior do que no pico da primeira onda, né? Então, por consequência, o novo hospital de campanha sendo, né, preparado aqui em São Paulo, mas a grande preocupação atual é que não tem médico suficiente para... né, você pode construir hospitais de campanha, só que não tem médico suficiente para colocar nos hospitais de campanha, tá? Então, essa é a grande preocupação do momento no estado. Bom, como eu disse, o Pazuello deixou o Ministério da Saúde ontem, né, foi substituído, e a escolha foi o médico cardiologista Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga aceitou o convite de Bolsonaro para assumir, né, o Ministério da Saúde. Ele é amigo da família Bolsonaro, mas já foi a público algumas vezes, né, dizendo ser a favor do distanciamento social e também a favor da vacinação em massa, né? Eu acho que a vacinação em massa hoje em dia 99% das pessoas é a favor. Então acho que basicamente, bom, vamos ver, tomara que desejo toda sorte do mundo para o Marcelo Queiroga, portanto, mas não o conheço, não sou especialista em saúde. Bom, Fiocruz busca antecipar em até 100 dias a produção local de vacina da AstraZeneca e a Alemanha, França, Itália e Espanha suspenderam o uso da vacina da Oxford e da AstraZeneca contra a Covid-19 com preocupações quanto a coágulos. Então, muitos países suspendendo essa vacina que tinha tudo para ser a nossa principal salvação aqui, né? Vamos ficar atento a esse noticiário. Bom, quanto à abertura hoje, pessoal, temos algumas notícias, né, importantes por aqui também. Bom, basicamente temos dois destaques negativos, tá, para essa abertura, que são tanto o petróleo, tanto... Se faz necessário o comentário da amizade? Sim, se faz, Isabel, porque apesar de ser amigo da família Bolsonaro, ele tem opiniões divergentes, ele é contra também o uso precoce da cloroquina, né? Então, muita gente está usando como se ele fosse amigo, mas as opiniões que ele possui, né, são opiniões diferentes daquelas que são proferidas pela família já há um bom tempo. O que, no meu ponto de vista, é positivo, tá? Eu também sou a favor da vacinação em massa, enfim. Agora eles mudaram o discurso, né? Mas há muito tempo a gente não via movimentos nesse sentido. Bom, quanto às bolsas, né, eu estava falando sobre a abertura negativa tanto do petróleo quanto do Bitcoin nessa terça-feira, na verdade. O Bitcoin ainda refletindo aqueles movimentos que a gente acompanhava, né, ao longo de ontem por conta das restrições que podem ser impostas na Índia. Não sei se vocês sabem, mas eu disse ontem aqui no Morning Call, né, o Bitcoin na Índia tem possivelmente uma lei que vai aparecer por lá e que vai impedir que pessoas, né, tenham Bitcoin tanto em custódia quanto negocie a moeda, né? E isso acabou pressionando bastante a cripto, tanto no mercado internacional quanto por aqui, né? Naturalmente, afinal, a cotação é internacional, mas tem a variação do dólar, mas acabou pressionando a criptomoeda e hoje a gente vê, né, a moeda que saiu dos 60 mil dólares, foi direto para os 50 e acabou, né, agora estabilizando ali no patamar de 55 mil dólares. Já o petróleo, ele passa por uma correção natural, tá ali na casa dos 67 dólares o barril do Brent e sem grandes destaques, tá? Apenas uma correção nessa manhã. Quanto a índices futuros, pessoal, norte-americanos, a grande maioria das bolsas, tanto na Europa, também estão em alta, né? O índice futuro, nesse momento, você pega S&P subindo 0,3%, Nasdaq subindo 0,5% e Dow Jones praticamente estável no 0 a 0, tá? E na Europa, praticamente todas as bolsas em alta, né? Você pega a Eurostock subindo 0,2% nesse momento. E a única bolsa por lá com uma performance mais negativa é a italiana, tá? Que cai nesse momento 0,6%. Bom... Então, quanto a commodities e bolsas, esses são os principais destaques, tá? O minério de ferro subiu nessa madrugada um pouco mais de 1% no Porto de Qingdao. Foi um movimento positivo, né? A gente vinha numa sequência de 3 sessões
onde estava sendo pressionado, e agora a gente vê então uma recuperação da cotação do minério nessa madrugada lá no mercado asiático. Bom, vamos falar sobre notícias corporativas, tá? Temos algumas importantes. Ontem saiu um boato ao longo do dia de que o Castelo Branco, esse CEO da Petrobras, tinha a possibilidade dele assumir o comando da Sabesp, né? Foi ventilada essa informação em alguns meios de notícias, mas o governo de São Paulo desmentiu essa possibilidade, tá? Então não deveremos ver, portanto, Castelo Branco assumindo o comando da Sabesp. A JBS deve vacinar 1/3 dos trabalhadores dos Estados Unidos contra a Covid-19 até o fim dessa semana. Veja só que curioso. Por lá, né, os trabalhadores já sendo muito vacinados e aquelas... Né, a gente acompanhou por alguns momentos alguns estados, né, obrigando as plantas da JBS a fecharem por conta de questões, né, sanitárias. Isso não deve mais ocorrer, portanto, por lá. Bom, Pacheco, né, o presidente do Senado, diz ser tolerável o modelo proposto pelo governo para a capitalização da Eletrobras, lembrando que o Pacheco era contra a privatização, mas ele acha que essa possibilidade de capitalização, no ponto de vista dele, é tolerável, o que é positivo para o andamento da pauta no Senado, né? Bom, a Sanepar comunicou que vai prorrogar a cobrança de contas de água e esgoto para clientes cadastrados na tarifa social por 90 dias a partir do dia 20. A empresa disse que a medida visa minimizar os impactos à população ocasionados pela pandemia da Covid-19. Então, mais uma vez isso acontecendo, né? A Sanepar, já fez isso diversas vezes ao longo da pandemia, e então mais uma vez vai acabar prorrogando. Para a companhia não é tão positivo, né? Mas a gente entende que também essas empresas às vezes acabam tendo um caráter social, né? Principalmente as estatais. Bom, Eletrobras designou a diretora financeira Elvira Presta para exercer de forma interina e cumulativamente o cargo de presidente a partir do dia 16 de março. Tá? Então ela vai ser, portanto, diretora financeira da Eletrobras e também CEO interina nesse período, tá? A partir do dia 16 de março. Portanto, a partir de hoje. Bom, Elvira Presta permanecerá no cargo até que o Conselho conclua o processo de sucessão e eleja um novo presidente para a Eletrobras. A própria Eletrobras acabou adiando a divulgação mais uma vez das suas demonstrações financeiras do exercício de 2020, os quais estavam previstos para sair na segunda-feira. Na verdade, estava previsto para sair na sexta-feira, adiou para segunda, né, ontem, e disse que não vai conseguir entregar. Eles vão entregar, portanto, na sexta-feira. Essa é a expectativa no fechamento de mercado. A Aura Minerals informou que foi aprovado o pagamento de dividendos no valor de 60 milhões de dólares, o equivalente a 83 centavos de dólar por ação, tá? Com base nos resultados financeiros de 2020. O pagamento será realizado com base na posição acionária do dia 26 de março. Isso implica um dividend yield na casa de 8,3% para a Aura Minerals, tá, pessoal? Então, um dividendo aí bem robusto. Bom, CSN aumentará em até 15% o preço do aço em abril. Lembrando que a empresa, né, atribuiu essa decisão ao novo reajuste ao câmbio acima de 5,60, matérias-primas dolarizadas, alta no preço na China e demanda firme do insumo no mercado asiático. Bom, a CVC anunciou que a Equitas vendeu ações ON da companhia, ficando com um pouco mais de 8 milhões e 300 mil papéis, correspondentes a 4,14% do capital da CVC. A Mobile foi iniciada por dois grandes bancos, tá? A recomendação de ambos os bancos é de compra. O primeiro deles, o Morgan Stanley, atribuiu um preço-alvo de R$ 34, o que implica um potencial de alta de 56% em relação ao último fechamento dos papéis da Mobile. E o outro banco foi o Bradesco BBI, tá? Que iniciou com um preço-alvo de R$ 30, o que implica um potencial de alta de 38%. Então, Morgan Stanley, recomendação de compra, preço-alvo em 34, e BBI, recomendação de compra também, com preço-alvo de R$ 30 para a Mobile.
Quanto a ofertas, temos a notícia de que a LG Informática definiu uma faixa de preço para o seu IPO de 15 a 20 reais, tá? Então a empresa pode movimentar cerca de 900 milhões de reais com essa oferta que será, portanto, virá ao mercado, portanto, né? Bom, vamos ver só se temos mais alguma coisa super importante. Goldman Sachs atualizou sua previsão, né, de preço médio para o minério de ferro em 2021 para 135 dólares a tonelada. A estimativa anterior era de 130, tá? Então é uma notícia positiva, embora, né, espere uma queda de 30% nos preços até o fim do ano. Vamos ver só se tem mais alguma coisa bastante importante. Temos que a Superintendência do CAD aceitou, né, pedidos de intervenção da Movida, da Fritzel, da ALD e da Ouro Verde sobre o acordo entre Localize e Unidas, né, segundo o despacho no Diário Oficial. As empresas agora têm 15 dias para apresentar documentos que comprovem, portanto, né, suas alegações. Essas são as principais notícias, pessoal. Vamos ver como que abriu o futuro. E aí depois, vejo que o pessoal tinha mandado alguns comentários. Henrique, bom dia. Qual seria um sinal para ficar de olho para tomar decisão entre ativos value e growth com essa nova onda de alta de juros e manutenção pelo Fed? Thiago, principal ponto, tá? Ver dados de inflação. Então, se temos dados, né, de inflação nos Estados Unidos principalmente, Europa, Ásia, isso é super importante, tá? Por quê? Quanto maior a inflação, maior a perspectiva de que o Fed possa elevar juros antes daquele período que disse, né? A expectativa do Fed inicial é que pudesse elevar juros somente em setembro de 2023. Então, se começarmos a ver pressões inflacionárias muito grandes, então isso pode ocorrer. Por quê? Porque caso o juro suba, isso prejudica principalmente empresas que precisam do ambiente mais favorável ao crescimento, as empresas de growth, né? Então, esse é um ponto. E o mercado calibra essa expectativa de alta de inflação por lá através dos yields dos treasuries, que é o que eu venho falando há bastante tempo, né? O T10, o treasury de 10 anos. Então, atualmente a gente está perto da casa de 1,6%. Caso o treasury comece a disparar, naturalmente você vai ver as empresas da Nasdaq perdendo força e, né, esse fluxo um pouco mais forte vai para as empresas, portanto, de velho, né, que são as empresas do Dow Jones. Mas lá, como você disse, tá? Manutenção pelo Fed, a gente não deve ver nada diferente disso, apenas ficar atento, portanto, ao que eles podem trazer quanto a uma sinalização, né? Então eles podem trazer informações de que podem estar um pouquinho mais preocupados com a inflação e isso pode fazer preço, tá? No curto prazo. O Adri Melo perguntando de varejo. Adri, a gente não tem nenhuma novidade de varejo, né? Os dados divulgados ali na sexta-feira foram bem fracos, mas agora teremos, né, com a PEC emergencial, a extensão do auxílio emergencial e naturalmente a gente tem acompanhado, né, o fechamento da curva de juros ao longo dos últimos dias, beneficiando empresas do setor. Afinal, as pessoas fazem uma decisão entre consumir e poupar, né? Então, obviamente que curva de juros fechando beneficia o setor de varejo, mas sem grandes novidades por aqui também, tá? Índice futuro abril, pessoal, praticamente estável, subindo nesse momento 0,06, 0,07, tá? Então, sem grandes movimentos. Enquanto o dólar cai nesse momento, né? O futuro cai 0,1, então sem grandes movimentos por aqui também. A única coisa mais expressiva que tem acontecido é um fechamento de fato na curva de juros, tá? Então a gente vê, por exemplo, os vencimentos mais curtos caindo um pouquinho e os mais longos ali a partir do 25 e 27 caindo de 7 a 8 bips, tá? O que é positivo também para o mercado. A curva começa a ficar um pouquinho mais flat, né? Ela está super inclinada, a gente começa a ver ela ficando mais flat. Teremos a partir de hoje, né, reuniões se iniciando tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil a respeito da política monetária, tá? Então teremos o Copom começando a se reunir hoje por aqui, expectativa é que amanhã teremos uma elevação na taxa de juros básica, a Selic, de 0,5%, tá? Qual o ticker dessa empresa que recomendaram compra? MBLY3, Sara, Mobile, tá? É uma empresa
tem até aqui na Marginal, não sei se você é de São Paulo, mas é uma empresa de varejo, né, principalmente para casa, e eles são muito fortes também no e-commerce, tá? Então se você quiser entrar no site deles, você vai conhecer um pouquinho mais de perto as operações. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Morning Call da Guide fica por aqui. Estaremos de volta amanhã novamente para mais Morning Call. Enfim, teremos a live Quero um Guia hoje a partir das 5h30, tá? Eu acho que será com a Carol. E mande todas as dúvidas que vocês tiverem para ela, ela vai ter todo o prazer de responder. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.